Recentemente eu recebi a seguinte pergunta: como construir um bloco retangular e preencher esse bloco retangular com cubos de uma unidade de aresta? A professora que queria saber realizar essa construção queria utilizar esse bloco em conjunto com os cubinhos para trabalhar com volume com seus alunos do primeiro ao quinto ano. Eu achei muito interessante essa pergunta porque para resolvê-la é interessante utilizar o GeoGebra com conhecimentos de aritmética modular. Então eu quero mostrar para vocês, como aqui aparece, como construir essa caixa aqui, nesse bloco, que inclusive pode ser planificado, e também, novamente montar o cubo, e como ir preenchendo, olha aqui, ó, com pequenos cubos, à medida que eu movo um controle deslizante aqui. Então, como eu falei, essa construção dá para ser realizada utilizando comandos alinhados do comando sequência em conjunto com os comandos resto e quociente. E eu vou mostrar então como realizar essa construção no GeoGebra utilizando desses conhecimentos a partir de agora. Já com o GeoGebra carregado aqui, eu vou primeiramente construir a minha caixa. E para isso eu vou fazer o seguinte, clico aqui em janela, mover janela, com o botão direito, eu vou retirar os eixos. Agora eu vou construir 3 controles deslizantes. Clico aqui e vou construir o primeiro de nome C para comprimento de mínimo 1, máximo 20 e incremento 1. Ok, novamente eu clico aqui e vou construir um controle de nome L maiúsculo e mínimo aqui 1, máximo 20 e incremento 1. Ok, e por último vou construir um outro controle deslizante de nome H, mínimo 1, também máximo 20 e incremento 1. Clico OK. E aqui estão os meus controles deslizantes. E vou construir também um controle de nome P minúsculo para controlar a planificação de mínimo 0, máximo 1 e o incremento aqui 0.01. Ok, agora eu vou construir a minha caixa. Para isso eu vou utilizar comandos na caixa de entrada. E como que vai ser o comando? Primeira coisa, eu vou construir a base da caixa. E para construir a base eu vou usar o comando polígono. Digitei aqui o comando polígono, abro parênteses, é fechado automaticamente, digito o primeiro ponto, 0,0. Ah, mas você pode perguntar, mas não é aqui em 3D? Não tem problema, vou construir nesse plano aqui, então vou usar pontos com apenas x e y. Vírgula, abro parênteses e fecho, E aqui vou digitar o comprimento que vai estar na direção do eixo x e vou escrever o seguinte, C maiúsculo, 0 para y. Já apareceu aqui, E aqui também apareceu. Agora eu vou por mais um ponto e digito C maiúsculo e L. Então tá lá. Agora eu tenho que digitar mais um ponto que vai ser o quê? Vai ser a largura e vai ser 0. Então vai ser 0 e a largura. E lá apareceu o meu polígono. Mas eu não vou efetivar a construção, não. Eu vou dar um Ctrl X aqui no comando e vou guardar. Com esse polígono como base, eu vou construir um prisma. E aí já aparece aqui, prisma, polígono, altura. No lugar de polígono aqui, eu vou colar, Ctrl V, o meu polígono. E aqui no lugar de altura, eu digito H maiúsculo. Opa, já apareceu aqui então o meu prisma. Então eu tenho lá 2 comandos alinhados. O comando polígono, que constrói a base, e o comando prisma, que constrói este prisma aqui. Também não vou confirmar, vou selecionar tudo e teclo aqui Ctrl X. Agora eu vou digitar planificação. Planificação, pede um poliedro, dou um Ctrl V e colo aquilo que eu tinha construído antes. No número aqui, vou digitar P. E aí, já aparece então, com 3 comandos alinhados, polígono, prisma e planificação, o meu objeto já planificado. Teclo Enter, a construção é confirmada e aparece um monte de poluição visual aí, Eu clico um ponteiro, clico aqui e exibo os objetos auxiliares. Clico aqui em ponto e vou clicar na opção exibir objeto e serão ocultados. Clico aqui em quadrilátero, na categoria quadrilátero e vou em propriedades. Abro essa janela e eu posso falar o seguinte, eu quero que os quadriláteros sejam exibidos somente na janela de visualização 3D e não nessa daqui. Mas eu também quero o seguinte, que não exiba o
os rótulos. Olha aqui, estava exibindo os rótulos, eu clico aqui para não exibir os rótulos. Feito isso, eu fecho. Agora eu desço aqui um pouco mais e clico na categoria Segmentos. Botão direito, eu acesso Propriedades. Abre essa janela, eu venho aqui no básico, peço para não exibir os rótulos. Aqui em avançado eu tiro marcação da janela de visualização para exibir somente na janela 3D. E como você pode ver, já aparece aqui na 3D e não aparece mais aqui na plana. Ok, eu vou aqui na cor, vou clicar em preto e aí eu vou onde mais? Na espessura da linha eu clico aonde? Eu mudo aqui para 1, para 2 e fecho. Aí os polígonos apareceram aqui ainda, eu vou clicar aqui nos polígonos, acesso Propriedades, abre essa caixa, eu vou em cor, vou em transparência, para que fique completamente transparente, e vou clicar aqui na cor também para ficar preto, caso eu queira exibir as minhas faces. Fecho aqui, clico no ícone mover janela, com o botão direito eu oculto os eixos, que é só para me guiar. Aí eu tenho aqui praticamente um cubo, né? Mas se eu clicar aqui, ó, modificar para 2, modificar aqui para 3 e modificar aqui para 4, aumentou bastante aqui, ó, eu seleciono, ó, então eu tenho minha caixa montada aqui, ó, e desmontável, né? Esses pontos aqui sobraram aqui, então eu seleciono todos eles, ou eu venho aqui mesmo, ó, e tiro a exibição deles. Pronto. A minha caixa está montada lá. Agora eu vou começar então a construir os meus pontos. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, vou estreitar essa janela, vou dar um zoom aqui, vou controlar aqui para 3, aqui vou controlar para 4, né? E agora eu vou começar a mapear então a minha caixa, vou começar a construir pontos aqui. Vou exibir novamente os eixos para nos guiar, né? Eu vou colocar pontos aqui, e depois vou espalhar esses pontos aqui na base, depois vou subir com esses pontos. Como que eu vou fazer isso então? Vou começar a construir sequências. Clico aqui e vou ocultar meus objetos auxiliares, só para eu ter um ambiente mais limpo aqui. Agora eu vou na entrada de novo e vou começar a construir algumas sequências. Então a primeira sequência vai ser de nome X maiúsculo e vou usar o comando sequência. E aqui vou pegar essa sintaxe que já está aqui e é útil. E vou colocar o seguinte aqui, ó, resto, o comando resto, né? De quem? Da variável i pelo controle C. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, vou deletar essas partes aqui, porque para a gente não se confundir, vou falar na variável i, começando de 0 e indo até C vezes L vezes H menos 1. O que é o C vezes L vezes H? São os valores desses controles aqui, que vai dar a quantidade de cubinhos. Mas por que menos 1? Porque começou em 0. Mas para a gente não ficar confuso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar isso daqui, né? Vou digitar aqui um K. Aí eu pego e dou um Ctrl X. Eu vou construir então esse K. K minúsculo é igual a C vezes L vezes H menos 1. E teclo Enter. Vai criar um valor K aqui que é calculado em função desses valores. 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24 menos 1, 23. Está aqui. Agora eu dou um Ctrl V, colo aqui e a minha sequência X maiúsculo vai ser realizada. 0, 1, 0, 1. Repetiu aqui. Agora é o seguinte, eu vou construir então uma sequência. Pontos é igual a sequência. E essa sequência vai construir então um conjunto de pontos. Então vou abrir aqui uma estrutura de pontos. Abre e fecha parênteses. E vou digitar aqui, ó, o elemento de ordem i da sequência x. O outro elemento é 0, o outro elemento é 0. Então, eu vou construir aqui uma terna ordenada, onde eu vou pegar a abscissa aqui e vou retirar elementos dessa lista aqui. Então, elementos de que ordem? De ordem i. Começando em quem? Em 1. E indo até quanto? Indo até o comprimento da lista x. Então, eu vou lá, comprimento da lista que tem nome x. Feito isso, como você pode ver, já foi pré-construído aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 0, 0 e repete. Por quê? Porque todos os pontos caíram nesse mesmo lugar, porque o y deles está como 0. A próxima coisa que eu vou fazer aqui, então, é o seguinte, é modificar os y. Mas para modificar os y, eu tenho que construir uma sequência de nome y maiúsculo. E essa sequência, que vai ser com o comando sequência também, vai ter a seguinte sintaxe. Vai utilizar, então, o quociente de quem? De i
por o quê? Por C, que é o controle C. A variável I, indo de 0 até quem? Até o K que eu havia construído. Né? Então, teclo Enter. E aí está. Ó, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bom, o que eu vou fazer então? Vou vir aqui na minha sequência de pontos e ao invés de ser 0 aqui no Y, eu vou colocar Y de I. Fecho parênteses e clico em aplicar. E olha o que aconteceu. Construiu todos os pontos. Só que ultrapassou aqui. Mas por que ultrapassou? Porque eu preciso fazer algo a mais para poder limitar somente em repetir aqui. Eu edito a minha lista aí e venho aqui e escrevo o seguinte, ó, resto desse resultado pelo que? Vírgula por L. Então, que é a largura. Quando eu clicar aqui em aplicar, olha o que aconteceu. Os pontos caíram todos aqui. Mas, então quer dizer que tem pontos que estão caindo sobre esses? Sim. Falta agora mexer com a altura. Ah, então para a altura eu vou fazer o seguinte. Vou digitar aqui então, sequência. E agora eu vou trabalhar com quociente. Quociente. Bom, quociente, então quem é o dividendo e quem é o divisor? O dividendo é I. Quem é o divisor? Bom, aqui deve ter a quantidade de pontos que cabem aqui na base, né? Que são, nesse caso aqui, né? 2, 4, 6, 8. Tem que ter 8 em cada camada. Quem que dá 8? 2 vezes 4. Ah, então tem que ser o quê? C vezes o L. Na variável I, né? Variável I, começando de 0 e indo até quem? Até o K, que eu calculei, que é C vezes L vezes H menos 1. Se eu teclar Enter, como você pode ver, olha aqui, ó, repete o 0 8 vezes, repete o 1 8 vezes, e está repetindo cada número 8 vezes. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, abro lá então meus pontos, e ao invés de ser 0 aqui a altura, vai ser o quê? Z de I. Quando eu clicar em aplicar, você vai ver a mágica aí, e olha que legal. Vamos fechar aqui a planificação, e olha os pontos lá. Então os pontos que os nossos cubinhos estarão ancorados estão todos lá. Agora só falta construir os cubinhos e encaixar nesses pontos. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar os eixos novamente. É importante também, eu vou clicar com o botão direito aqui na lista de pontos e vou acessar propriedades. Abre aqui então essa caixa, eu vou em avançado e tiro a marcação aqui da localização, deixo somente na 3D para que os pontos fiquem exibidos somente aqui. Embora esses pontos serão ocultados, não tem problema nenhum que eles estejam com propriedades lá na janela de visualização. Ok, então estão aqui os pontos. Agora o que eu vou fazer então? Vou construir um cubo. Clico aqui então, vou digitar cubo. E o meu cubo vai ter âncora no ponto 0, 0 e vai ter outra âncora no ponto 0, 1, 0. Já construí o cubo lá, teclo Enter, olha lá, um cubo de uma unidade de volume, né? E ele está aqui na janela 3D. Aí você fala assim, mas olha, ele está lá mesmo, de uma unidade, correto, está como a gente queria. Eu vou ocultá-lo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no comando cubos, igual ao que? Sequência. E vou digitar o que aqui? O comando transladar. Transladar um objeto. Qual objeto? Um objeto ocultado por mim, que é o cubo de nome B. E quem é o vetor que vai transladar esses meus cubos? Os vetores que fazem parte do conjunto de pontos. Então eu escrevo aqui, ó, pontos e, entre parênteses, I. Pontos I, de ordem I, na variável I, com I começando em 1 e indo até quanto? Até N. Mas quem que é N? N eu não construí ainda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X aqui, clico aqui na janela de visualização plana, clico em controle deslizante, clico aqui e vou digitar aqui, ó, N. O que é o N? O N é um controle que vai começar em 0 e ele vai até quanto? Ele vai até C vezes L vezes H, que é a quantidade total de cubos, e vai crescer de 1 em 1. Clico em OK, olha lá. Então eu tenho aqui um controle, ó, que vai até 24, porque 2 vezes 4 vezes 3 dá 24. Se eu alterar aqui, olha o que acontece. 4 vezes 4, 16, vezes 2 dá 32. Então o máximo dele vai até 32. Então quer dizer que eu consigo estabelecer um máximo
variável para esse controle aqui. Perfeito. Então eu tenho aqui esse máximo, vou deixar aqui ele em 2. E agora eu vou fazer o quê? Vou colar novamente aqui os meus cubinhos e teclo Enter. Aí tem aqui 2, né? Se eu aumentar aqui, olha lá, os cubinhos preenchendo a minha caixa. O que eu vou fazer então agora? Eu vou ocultar os pontos, vou clicar com o botão direito aqui na sequência de cubos, vou acessar propriedades. Abre essa janela, clico na aba cor, modifico a cor aqui para vermelho, modifico aqui a transparência para 75. Aqui em estilo eu vou modificar um pouquinho aqui, eu vou deixar nessa espessura aqui, bom, vou deixar em 2. Depois fica a gosto do freguês isso, né? Ok, então eu posso clicar aqui também em objetos auxiliares, vejo que tem alguns pontos que estão sendo exibidos ainda, eu vou ocultar esses pontos. Pronto, ocultei os pontos, oculto novamente os objetos auxiliares, e agora eu tenho aqui a minha janela 3D aqui, com o meu objeto totalmente construído. Olha lá, os cubinhos, posso fechar minha caixa aqui, né? Posso modificar as configurações da minha caixa, olha lá, ó. Vou aumentar aqui inclusive a largura, vou verificar melhor aqui, ó, e vou preenchê-la com cubinhos. E eu trabalho com a ideia de volume, com esses cubinhos sendo preenchidos aqui na minha caixa. Olha que coisa muito legal, né? Então essa aqui é uma aplicação de matemática com GeoGebra, né? Onde a gente conseguiu construir uma caixa com cubos com simples comando de sequência alinhado a outros comandos que nós aprendemos isso em um curso de matemática em aritmética modular, né? Então isso é muito legal. Eu sugiro a você que realize essa construção, tente entender, né, cada um desses comandos que aparece aqui, né? E aí você vai tentar, por que usou esse comando resto aqui, usou esse comando quociente aqui? Pense sobre. E aí, se você tiver dúvida, você conversa comigo via mensagens e a gente vai trocando ideias sobre por que essas coisas devem ser construídas assim. Então, bons estudos e um excelente exercício nessa construção aí.